Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 343 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos no início de um item em que padre Rosner vai nos falar sobre a Epístola aos Gálatas. O item se chama Fostes chamados à liberdade. O que Paulo vinha prevendo com inquietação havia muito tempo acabou de acontecer. Os seus adversários judeus cristãos, tinham conseguido introduzir uma séria dissonância na harmoniosa relação de confiança que mantinha com seus amados Gálatas. Cada vez eram mais frequentes as notícias de que tinham acabado por invadir as primeiras fundações do apóstolo ao norte do Tauro e que ali se dedicavam a uma verdadeira contra-missão. Paulo tinha o costume de enviar os seus colaboradores em longas viagens de informação. Teria sido Timóteo que lhe trouxe essas notícias? Ou terão sido uns camponeses gálatas que o procuraram na oficina de Áquila para relatar-lhe com viva gesticulação o que estava acontecendo? Fosse quem fosse, contaram-lhe que tinham chegado de Jerusalém uns ilustres pregadores estrangeiros, munidos de cartas de recomendação dos amigos de Tiago, o menor, e que falavam nas casas dos irmãos mais considerados e durante os ofícios divinos. Diziam que Paulo pregava um evangelho mutilado, que não era um verdadeiro apóstolo como os de Jerusalém, porque nunca tinha visto o Senhor. Quem for obrigado a aprender o evangelho dos velhos apóstolos, os únicos verdadeiramente autorizados. Olha que coisa incrível, né? Estavam tentando tirar a autoridade de Paulo, né? Que em Jerusalém gozava de muito má reputação. Sobre Paulo, né? Muito má reputação em Jerusalém. Porque deixava de lado um ponto central, o de que também os cristãos da gentilidade estavam obrigados a aceitar a lei de Moisés. Então veja, é a mesma discussão, né, que foi feita no primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém, né. É uma discussão requentada agora, né, que chegava à Galícia, né, aos seus amados Gálatas. Então, a tentativa de judaizar o cristianismo, que agia assim porque pretendia adaptar o evangelho ao gosto dos pagãos, a fim de conseguir o maior número possível de adeptos entre eles, que ora procedia desta forma,
hora daquela. Em Listra, fizera circuncidar Timóteo, a fim de adular os judeus. Mas diante dos pagãos, nem sequer aludia à circuncisão, para lhes ser agradável. Agora, porém, eles tinham sido enviados de Jerusalém para substituir esse evangelho mutilado pelo autêntico, chamado autêntico, né? Então, amigos, eles se diziam amigos de Tiago Menor, né? São Tiago Menor, que tinha uma tendência judaizante. Nós já vimos essa discussão anteriormente, né? Paulo tinha lágrimas nos olhos. De bom grado ter-se-ia posto imediatamente a caminho com aqueles mensageiros, a fim de poder encontrar-se quanto antes junto dos seus caríssimos Gálatas, essas crianças grandes, de olhar ingênuo e coração volúvel. Mas o tropel dos problemas cotidianos, a solicitude por todas as igrejas, impedia-o de ir. Quem eram esses fomentadores de discórdia? De discórdias? Sem dúvida alguma, mensageiros daqueles, abre aspas, falsos irmãos que se intrometeram a espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Fecha aspas, Gálatas 2, versículo 4. Possivelmente zelotes que rejeitavam fanaticamente tudo que não fosse judaico e se tinham na realização dos seus fins políticos. E se tinham também infiltrado na jovem igreja para utilizá-la como instrumento na realização de seus fins políticos, procurando exercer uma espécie de tirania até mesmo sobre os apóstolos. Vinham introduzindo o ruído das discussões em torno da lei nas pacíficas comunidades de Paulo, nas casas e famílias, de sorte que desde que tinham chegado, abre aspas, vós vos mordeis e vos devorais uns aos outros, fecha aspas, ao invés de se servirem mutuamente, entre aspas, para a caridade do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Paulo teria dado pouca importância a um ataque dirigido contra a sua pessoa. Mas o que lhe despedaçava o coração era ver que, às suas costas, se procurava ludibriar os crédulos gálatas e arrebatar-lhes o seu mais valioso tesouro, a sua liberdade em Cristo. Essa era a expressão que Paulo usava, né, para significar, não é, a liberdade da lei antiga, porque Nosso Senhor veio trazer uma lei nova, um novo testamento, que os judeus, que os cristãos, judeus cristãos, né, não aceitavam essa liberdade, né? Essa liberdade da lei, né? É aquela dicotomia entre Moisés e Cristo, não é? Uma dicotomia que esse pessoal usava para tentar escravizar
os convertidos por São Paulo, que tinha mostrado-lhes a liberdade em Cristo Jesus, né? Que é a expressão que ele gostava muito de usar, né? Ao lançar um olhar sobre o que havia trazido às comunidades, Paulo via brilhar atrás de si um sulco incandescente do Espírito, de carismas e de milagres. Os seus recém-convertidos oravam, cantavam, dirigiam a Cristo ações de graças eucarísticas. Falavam em diversas línguas, curavam doentes, realizavam milagres. Isso os convertidos, né? Os gálatas convertidos faziam todas essas maravilhas, né? E agora todo esse fervor da vida nova devia dar lugar a um frio e austero cumprimento da lei? A menos que vejamos no apóstolo um alarmista, o tom da epístola obriga-nos a considerar como gravíssima a situação da comunidade. Estava em perigo nada menos que a substância e o futuro do cristianismo. O fiel da balança oscilava. Vocês lembram como Paulo tinha reagido, né? Nessa discussão do concílio e depois no entrevero que ele teve com Pedro sobre a questão da alimentação, né? Das carnes sacrificadas, né? E agora ele entra no mesmo modo, no modo Paulo com raiva, né? No modo Paulo com uma ira santa. De que se tratava? Simplesmente de saber se o cristianismo devia ser uma religião formalista e ritual, uma religião de práticas exteriores, como o paganismo oficial, como o judaísmo tardio, desprovido do ardente espírito dos profetas, se o movimento que tinha começado na Galileia, como uma esperançosa primavera, devia entrar na história como uma mera seita judaica, com um Cristo truncado e miserável, e só sobrar, juntamente com a teocracia judaica, ou se a herança de Jesus, levada nas asas do Espírito, deveria continuar o seu audacioso voo de águia sobre o mundo, a fim de anunciar até os confins da terra a sua doutrina imortal, a adoração de Deus em espírito e em verdade, de um Deus que unicamente exige do homem o seu coração e a sua fé. Seu coração aqui é a vontade, né? Sempre coração é vontade nas Escrituras, né? Cujo reino não depende da maneira de comer e de beber, mas consiste no gozo do Espírito Santo e na santa disposição de ânimo que leva a exclamar: Abba, Pai. Não depende da maneira de comer e de beber, né? Não depende de coisas externas. Tá certo? O puritanismo, né? O puritanismo vai introduzir no cristianismo, na parte dos hereges, né? E depois o jansenismo
vai introduzir na igreja, de novo esse vento gelado, não é? Esse inverno, tá certo? Na igreja. Isso vários séculos depois, né? Mas era o que seria o cristianismo desde o início, se seguissem, se o pessoal seguisse esses judeus cristãos que queriam introduzir a lei de Moisés nas comunidades primitivas fundadas por Paulo, né? Fora por tudo isso que Paulo lutara em Jerusalém e em Antioquia, com Pedro, né, em Antioquia, com bravura de leão, percorrendo solitário o seu caminho e sacrificando como nenhum outro o sangue de seu próprio coração. Com exceção de Cristo, ninguém tivera de lutar pela liberdade com tanto sofrimento como ele. Educado na mais severa concepção da lei, colocava-a agora, quanto à salvação eterna da alma humana, no mesmo plano que o culto pagão da natureza. O culto dos primeiros elementos fracos e pobres. Expressão entre aspas, né? De um luno, deus da lua, de uma Cibele, deusa da terra. Gálatas 4, versículo 9. E foi aqui, no território frígio, que se travou a batalha decisiva. O que se seguiu em Corinto e em Roma nada mais representou do que o epílogo. Então, ele está em Corinto, né? Não pode ir a região da Galícia, né? E ele escreve a carta, né? A carta que vai orientar os Gálatas a respeito de tudo, né? Por isso essa carta é importante para nós também, né? Que já passamos por todas as fases, né? E somos agora, infelizmente, pagãos, né? Adoradores de Cibele, né? Adoradores. Cibele é a deusa da terra, né? É a Pachamama, certo? Nós somos adoradores de Cibele. Nós somos também adoradores de Luno, deus da lua, que pode representar muito bem o nosso panteísmo, né, moderno. Adoramos a natureza como se ela fosse Deus, né? Então os Gálatas somos nós, né? Como um general que reúne à sua volta o Estado-Maior antes de uma batalha decisiva, Paulo deve ter convocado todos os seus colaboradores e companheiros de armas presentes em Éfeso para deliberarem em comum. Paulo estava em Éfeso, não eu falei Corinto, mas em Éfeso. Timóteo e Tito, Tiquínio e Trófimo de Éfeso, Gaio de Derbe, Epáfras de Colossas. Era um brilhante Estado-Maior de nobres lutadores. Que o apóstolo tenha deixado os seus amigos participarem das suas decisões é um aspecto característico dos grandes chefes e condutores de homens. A redação da epístola pode situar-se entre os anos 54 e 55. Há um argumento externo que apoia esta afirmação.
Paulo censura os Gálatas por terem consentido que lhes fosse imposto o calendário judaico com o ano sabático. E por Flávio Joséfo, sabemos que o ano 54 foi um ano sabático. Portanto, o apóstolo escrevia, provavelmente no decurso desse ano, que os Gálatas já tinham começado a celebrar segundo a forma judaica. A epístola reforça a impressão que nos causa a personalidade desse homem apaixonado. Colérico, né? Paulo era colérico. Foi escrita, por assim dizer, de um só fôlego, em caracteres de fogo. Nas ideias de fundo, as citações escriturísticas em que se apoia e nas formas de expressão é, por assim dizer, um esboço da futura epístola aos Romanos. Na paixão e no temperamento emocionado, uma precursora da segunda epístola aos Coríntios. Algumas palavras não se explicam senão pela santa ira de que o apóstolo se achava possuído naquele momento. As expressões de assombro e de desmedida consternação, a dupla maldição lançada sobre os pregadores de outro evangelho, as frases truncadas testemunham-nos uma notável excitação interior. Dois grandes temas que se condicionam e se entrecruzam mutuamente caracterizam o conteúdo e a composição desta epístola. Primeiro, o tema mais pessoal do caráter originário e da legitimidade do seu apostolado. E, em segundo lugar, o tema por excelência do seu evangelho, o da justificação pela fé. Pois é, né? Ele tem que mostrar aqui as suas credenciais, né? De apóstolo, né? Seu apostolado. Essa deve ter sido a parte mais difícil, né? Porque ele fala dele mesmo, né? Ele tem que se defender, né? Ele tem que defender sua honra, né? Perante os Gálatas, porque essa honra é que foi lançada na lama, né? Pelos enviados de Jerusalém. A primeira parte é uma poderosa apologia pro vita sua, uma defesa da sua autoridade apostólica. Paulo opõe-se terminantemente, tal como fará na segunda epístola aos Coríntios, a que eu incluam na segunda geração dos apóstolos. Não é um discípulo dos 12, um apóstolo de segunda ordem. Não concede aos antigos apóstolos, em virtude do relacionamento direto que tinham tido com Jesus, nenhuma precedência essencial no que diz respeito à missão apostólica. A comunicação pessoal com Cristo durante a sua vida terrena não é o único fator decisivo. Decisivo é somente o fato de essa responsabilidade e os dons a ela inerentes terem sido conferidos aos outros apóstolos em Jerusalém por revelação e a mandado de Cristo ressuscitado e mediante a intervenção do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eis porque ele próprio, Paulo, não tinha recebido a sua autoridade de apóstolo em Jerusalém, a fim de evitar toda e qualquer aparência de terem sido os primeiros apóstolos a conferir-lhe as suas funções
e o seu conhecimento sobrenatural de Cristo e da economia da salvação. Considera-se dotado pelo Espírito Santo dos mesmos direitos dos outros apóstolos. Olha que discussão, né? Difícil, né? E elevada, né? Que Paulo é obrigado a ter com os Gálatas, né? Ele é obrigado a mostrar as suas credenciais, o seu relacionamento direto com nosso Senhor Jesus Cristo e as suas graças recebidas diretamente do Espírito Santo, né? O ataque contra a legitimidade da sua missão apostólica força-o, pois, a mergulhar nas profundezas da consciência que tem da sua vocação, para dali extrair os fundamentos teológicos em que se apoia a sua posição autônoma e manifestar o profundo conhecimento que possui do mistério de Cristo. Há qualquer coisa de grandioso nesta consciência que é inquebrantável da sua vocação apostólica. Encontramo-nos aqui perante um mistério que nenhuma psicologia jamais será capaz de esclarecer por completo. Vemo-lo nas principais passagens da epístola, que rivalizam em paixão e arrebatamento com o discurso que Shakespeare põe na boca de Marco Antônio contra Bruto. Abre aspas. Paulo, apóstolo, não pelos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou à graça de Cristo, vos deixeis levar para outro evangelho. Evidentemente, não existe outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós mesmos, um anjo no céu, do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que recebestes de mim, seja ele anátema. Porque por acaso é o favor dos homens que eu procuro, ou é o de Deus? Porventura, é aos homens que procuro agradar? Se ainda pretendesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ora, eu vos declaro, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque não o recebi nem aprendi de homens, mas por revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes dizer de que modo vivi em outro tempo no judaísmo, com que sanha perseguia a igreja de Deus e procurava exterminá-la, e ultrapassava no zelo pelo judaísmo muitos coetâneos da minha nação, sendo em extremo zeloso das minhas tradições paternas. Mas quando aprouve àquele que me segregou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre as gentes, imediatamente partir para a Arábia e depois voltei a Damasco, sem consultar nem a carne nem o sangue,
sem subir a Jerusalém, aos que eram apóstolos antes de mim. Palavras de Paulo, né? Gálatas, 1º capítulo, versículos 1 a 17. Então, o Paulo aqui, né, lança um anátema, né? Lança um anátema. O anátema é uma declaração de excomunhão, né? Aqui a coisa ficou muito séria, né? Ele simplesmente excomunga, né, aqueles que estavam lá pregando aos Gálatas. Tá certo? Nós mesmos, um anjo do céu que pregasse alguma coisa diferente, ele estaria excomungado, né? Simplesmente. Anátema sit, né? Seja anátema. A gravidade da situação aqui é absolutamente impressionante, né? A seguir, Paulo relata, num estilo extraordinariamente vivo, os acontecimentos que já conhecemos: o seu retiro voluntário na Arábia, a visita a Damasco e a Jerusalém, a viagem à terra natal, as suas intervenções durante o concílio apostólico acerca do problema da circuncisão, o caso de Tito, o reconhecimento do seu evangelho pelos antigos apóstolos Tiago, Cefas e João, a divisão das áreas de evangelização selada no aperto das mãos. Tudo isso provava, até a evidência, que os seus ensinamentos e a sua vocação eram tão autênticos como a dos primeiros apóstolos. A seguir, como mais uma prova da legitimidade das suas ideias sobre a salvação, relata o célebre conflito com Pedro em Antioquia. E a sua argumentação culmina nesta reflexão: se pudesse chegar ao estado de graça de Deus mediante o cumprimento de determinadas prescrições religiosas e leis sobre o cerimonial, a morte de Cristo não teria sido supérflua. Teria sido supérflua. Deus teria cometido um engano ao sacrificar o seu filho. Paulo chega agora à parte central da epístola, o tratado sobre o grande tema da justificação pela fé. Para excluirmos de antemão a observação do Padre Rosen aqui é muito importante, né? Para excluirmos de antemão o equívoco histórico cometido pela reforma protestante, devemos observar que o apóstolo não fala aqui das obras morais do homem depois da justificação, da vida em estado de graça. A cooperação humana na obra da salvação e o caráter meritório do comportamento moral do homem em estado de graça estão constantemente presentes na ética paulina e nas suas teses fundamentais. Paulo não prega, em parte alguma, um quietismo passivo. Nesta polêmica com seus adversários, trata apenas da justificação inicial, da regeneração do homem, da apropriação da salvação e da realização da redenção em cada alma em particular, da passagem do estado de pecado para o estado de graça. Tudo isso é unicamente obra de Deus
e consequência da morte expiatória de Cristo, sem qualquer contribuição pessoal por parte do homem. Nenhum ato humano, independente e moralmente bom, pode tornar-se causa ou condição de salvação, com exceção do ato de fé gerado pelo amor e penetrado de arrependimento. Mas até mesmo este ato é realizado pelo Espírito Santo, de modo que o impulso procede sempre de Deus. Com dois poderosos argumentos, Paulo extirpa pela raiz a teoria dos seus adversários. Um é dirigido aos cristãos vindos do paganismo, outro aos judeus cristãos, conhecedores da Bíblia. Aos pagãos recém-convertidos, lembra-lhes a experiência íntima da sua conversão. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Só quero saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela submissão à fé? Sois tão levianos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Tendes sofrido tanto em vão? Se é que realmente foi em vão, aquele que dá o seu Espírito e que opera milagres entre vós, falo, porventura, pelas obras da lei ou pela submissão da fé? Gálatas 3, de 1 a 5. Aqui ele está realmente bravo demais, né, com os Gálatas. Bravo demais. Então, os Gálatas, muitos, faziam milagres, né, depois de ter recebido o batismo e a confirmação. Né? Eles faziam milagres. E ele está perguntando aqui: escuta, vocês fazem milagres, né, pelas obras da lei ou pela submissão da fé? O segundo argumento é extraído da Sagrada Escritura, da exégese típico-alegórica do grande modelo da fé do Antigo Testamento, a personagem preferida do povo judaico. Abraão é o tipo, o antepassado espiritual de todos os fiéis verdadeiros. As promessas que lhe foram feitas não estão vinculadas à descendência segundo a carne, à hereditariedade pelos laços do sangue. A salvação que lhe foi prometida não é privilégio de uma raça, mas um bem destinado a toda a humanidade. Um bem tão universal como a própria igreja. Abre aspas, em ti serão abençoados todos os povos. Fecha aspas, Gálatas 3:8. Nesse homem indica-se o caminho da salvação para todos os tempos. Desse homem, Abraão, né? A fé. Moisés só deu as tábuas da lei 430 anos depois dele, Abraão. Tinha de haver-se com um povo completamente embrutecido e embotado com relação a Deus pela sua longa permanência entre os pagãos. Esse povo teria de ser educado durante séculos sob a rigorosa disciplina da lei. Assim, segundo os planos divinos, a lei teve desde o começo um caráter transitório, um valor pedagógico,
para os anos de menoridade espiritual. Mas agora chegava a plenitude dos tempos. A humanidade deixava a escola primária para entrar na escola superior de Cristo, onde, abre aspas, já não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher. Gálatas 3, 28. Depois de ter abatido os adversários com as armas absolutamente taxativas da sua argumentação, Paulo torna-se de novo terno como uma mãe e dá livre curso aos seus sentimentos. Filhinhos meus, para quem sinto novamente as dores do parto, até que Jesus Cristo se forme em vós, bem quisera eu estar agora convosco e mudar a minha linguagem, porque estou perplexo a vosso respeito. Gálatas 4, 19, 20. É espantoso verificar quantos recursos este homem reúne em si. Uma lógica implacável, uma férrea energia e uma ternura de sentimentos verdadeiramente maternal. Parece-se nisto ao seu divino mestre. Basta que recordemos a imagem utilizada por Cristo sobre a galinha que desejaria juntar os seus pintainhos sobre as asas. Os amigos do apóstolo devem ter ficado profundamente impressionados com esses acentos tão semelhantes aos de Cristo. Bom, o Padre Rosen vai continuar aqui ainda, mas nós paramos por aqui, né? Com esse tom, né? Esse tom maternal, né? Desse homem colérico, né? Chamado Paulo, o apóstolo. Tá certo? Já tem uma mãozinha levantada aí da Ana Paula. É que essas últimas frases aqui me fizeram lembrar do que fala na própria... O próprio São Paulo fala nessa carta aos Gálatas, né? Aquela frase que todo mundo já conhece. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Exato. Exatamente. Quer dizer, vocês vejam sim que os santos, né? À medida que caminham nessa estrada da santidade, eles se parecem cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, sem perder as notas pessoais, né? Não é essa parecência, essa semelhança, não é uma uniformização, uma homogeneização. Não é que todos ficam parecendo com Jesus Cristo, nosso Senhor. É que as notas distintivas de Cristo, né, começam a aparecer naquela personalidade única, né? Paulo é Paulo, mas agora tingido, né, com as tonalidades do Salvador, né? É como se a mesma pessoa começasse a demonstrar os mesmos sentimentos, né? O mesmo olhar, né?
se pudéssemos, né, ter ideia, né, do olhar de Paulo, né, talvez nós veríamos, né, esse acento, né, esse sinal de que ele de fato vivia em Cristo, né, que é uma expressão paulina, né. É uma coisa misteriosa, né? É uma coisa altamente misteriosa que esses grandes santos, né, sejam homens ou mulheres, não importa, né, começam a demonstrar esse acento, esse vestígio, né, essa conotação, essa disposição de alma, né, essa perspectiva, né, do próprio Cristo em relação às situações, né. É a marca mais real, né, e distinta da santidade, né. Essas reações, né, que os santos demonstram, né, inclusive às vezes contraditórias, né, às vezes de ira, né, como Nosso Senhor demonstrou com os vendilhões do templo, né. O Gustavo Corsão tem um belíssimo texto sobre esse mistério da santidade, né, que é um estudo sobre Santa Catarina de Sena. Vale a pena ser lido isso, em que ele demora sobre esse tema, né, do santo enquanto pessoa humana, né, e como é que a santidade se dá na realidade do mundo, né, como que os santos reagem. No fundo é isso, né, as várias situações. E aqui a gente vê Paulo numa situação extrema, né, em que todo o seu apostolado está sendo colocado em xeque, né, e que ele precisa se defender, né. Então, qualquer homem que não tivesse envolvido pela graça de Deus, né, teria uma reação completamente diferente, né, certo? Ele estava prestes a perder todo o seu trabalho, né, trabalho da vida dele, né? E a epístola demonstra essa reação da santidade, né? A reação de puxar a orelha e ao mesmo tempo abraçar, né? Numa situação tão extrema. Então, a Aline fala, não é uma cópia. Isso, não somos. Os santos não são cópias xerográficas, né, de Cristo. Eles têm as notas essenciais, né, da santidade, né, da Santíssima Trindade, né. Nem eles próprios, talvez, né, notem isso, porque isso é uma coisa natural que a santidade confere, né? Esse tipo de reação que você vê num Santo Afonso, né? No São Francisco de Sales, né? Num São Felipe Neri, essas notas todas, né? De Cristo agindo através desses homens, né? É possível a gente ver por trás, né, a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa extraordinária, né? Um mistério da santidade, né?
Essa coisa de você continuar a ser você mesmo, o santo continuar a ser ele mesmo, e misteriosamente ficar cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Certo? Então, no fundo, nós vimos isso acontecer, né, com todas as biografias dos santos que a gente já leu aqui, né? Mas nunca é demais enfatizar, né, isto. Enfatizar esse fenômeno, né? Esse fenômeno que é perceptível pelos sentidos, né? Nossos. Para aqueles que conviveram com o santo, com os sentidos mesmo deles, né? Com os 5 sentidos, os sentidos mais baixos da alma, né? Certo? Então estamos na página 350. Pergunto se tem mais alguma observação. Eu queria falar, professor, que eu acho interessante, achei interessante, né, que ele se defende, né? Porque ele tinha tanta confiança naquilo que ele pregava, que ele não se deixava intimidar pela lembrança, pela vida pregressa dele, de perseguidor. Então ele se defende porque ele sabe qual era a intenção dele, que estava por trás daquela defesa. Né? A verdadeira intenção dele era salvar almas. Isso. Não era se promover. Isso. Não é? Exatamente. Na própria defesa dele, você percebe a humildade dele. Quer dizer, ele está aqui numa posição difícil, que qualquer homem se perderia, não tivesse a graça de Deus, né? De defender as suas obras, de defender as suas prerrogativas, de defender a sua autoridade, não é? E ele não faz isso para se exaltar, né? Ele faz isso justamente porque ele sabe que as almas dos Gálatas estão em perigo de se perderem. Então, até nessa atitude que ele foi forçado a ela, né, de apresentar, né, as suas verdadeiras credenciais, né, de homem santo, né, até isso ele faz como um santo, né? Qualquer um se gabaria, né? Se exaltaria, né? Nessa situação. Vocês não sabem com o que vocês estão falando, né? Mas ele não, né? Porque ele sabe que ele não é nada, não é? Ou se encheria de escrúpulos, assim, professor, porque ele poderia, então tá, então vocês não querem, então, do jeito que vocês estão, né? Isso, claro. Qualquer um, né, faria isso, se não fosse santo, né? Ah, tá bom, vocês estão me rejeitando, vou esquecer vocês, não é? Então fica aí com esse pessoal, não é? Então, assim, ele lutou aqui como uma mãe luta pelos filhos, né? Qualquer que seja o valor dos filhos, uma mãe luta como uma leoa, né, para proteger os seus filhinhos. Ele chama os Gálatas de filhinhos, né? Ele fala que está sentindo de novo a dor do parto, como se ele tivesse que parir de novo aqueles seus filhinhos, né? Como se eles tivessem que nascer de novo, né? Porque eles nasceram uma vez,
estão a morrer, né? Por causa desses falsos apóstolos, né? Então, assim, é belíssimo isso, né? É belíssimo. A gente vê esse homem agindo, né? Na realidade do mundo, né? E como ele estava agindo, né? Aí tem muitas coisas para a gente aprender, né? Com essa postura, né? De Paulo. A Aline fala assim: as raízes eram profundas, não se abalaria fácil. Aí eu já não sei mais por que a Aline falou isso. Talvez de Paulo, né? Então, pessoal, nós vamos continuar com Paulo aqui, bravo, com os Gálatas. E ao mesmo tempo terno, né? Vocês vejam que a ira santa, não é? Ela não exclui a ternura, né? Veja que coisa incrível, né? Esses sentimentos aparentemente contraditórios, não é? Eles podem aparecer ao mesmo tempo elevados pela santidade, né? Uma pessoa normal, irada, completamente irada, com tudo a perder, numa situação que ela está encurralada, com tudo a perder, nós não esperaríamos que essa pessoa demonstrasse ternura, não é? Mas a santidade faz isso, né? Esses sentimentos, eles não são contraditórios se estiverem sendo expressados por um santo, né? Por um santo. A Aline fala: é magnífico esse despertar cristão. Sim, sim. E o valor, né, de toda a nossa doutrina, nossa igreja, né, ela está além de em outros lugares, né, nesses pequenos detalhes da santidade, não é? Pequenos detalhes da santidade, dessa ação misteriosa da graça nos homens, não é? Essa marca, né, da eleição, né, dos homens, a eleição a filhos de Deus, né? Diga, Ana Paula. O senhor falou que os sentimentos são contraditórios, talvez eles sejam. Eles são contraditórios, mas eles não são excludentes. Poderia dizer assim, não é? Vou falar de um jeito chestertoniano, né? Não são contraditórios, mas são paradoxais. Na verdade, o Chester tem um texto chamado Os Paradoxos do Cristianismo. Então, eles são aparentemente contraditórios, mas na verdade são paradoxais, né? Eles não são contraditórios porque eles se apresentam juntos na mesma pessoa, né? Mas para nós que estamos de fora, eles nos parecem fora de esquema, quer dizer, a nossa razão não apreende essa coisa, né? O texto do Corsão discute isso muito em relação a Santa Catarina de Sena, que era uma colérica também, né? Lembremos. E talvez fosse importante a gente investigar por baixo de cada movimento nosso, até daqueles que parecem ser bons, as verdadeiras intenções. Isso é terrível, viu, Ana Paula? Porque nós vamos ver
infelizmente, e isso é muito bom, né, que na maioria das vezes, mesmo, digamos assim, nos nossos pontos mais altos, existe sempre uma ponta de orgulho nas nossas ações. Isso é terrível. Justamente porque nós estamos manchados com o pecado original, né? Por isso que a gente tem que sempre rezar, pedir a Deus, né, que tire isso do nosso coração, né? Nós somos incapazes, né? Tudo em nós que está livre da mancha do orgulho é porque é feito pela graça de Deus. Nós temos isso na nossa alma, né? O orgulho é o pecado puramente espiritual, né? Infelizmente, né? Então essa raiz do pecado original em nós é que faz isso, né? Enfim, mas sim, essa meditação sobre o que no fundo, né, nos move a fazer as coisas, mesmo as que a gente imagina, né, que são nobres, coisas nobres que a gente imagina estar fazendo, né, temos que sempre nos prescrutar, né? Será que a verdadeira intenção minha, porque Deus vê a intenção, né? Deus vê a nossa intenção. E é por isso que nós seremos julgados, né? Às vezes a nossa intenção é pura e a obra não se faz. Isso não tem problema, não tem sucesso, né? Para Deus o que importa é a nossa intenção, né? E sim, nós temos sempre que ficar preocupados com isso, da nossa verdadeira intenção por trás das coisas. Muito bom, muito boa observação sua, né? A Aline fala assim: daí uma tristeza dos que foram eleitos não estarem entendendo, os santos terem que exortarem várias e várias vezes por verdadeira caridade. Mas uma das marcas também, Aline, da santidade é essa paciência que Deus tem conosco, né? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo tem conosco, né? Quantas vezes ele teria motivo na vida dele para desistir de nós? Pensa em cada um de nós, pensemos na nossa própria vida e nos nossos caminhos até hoje. Quantas vezes Deus não teria razão de desistir de nós, né? E ele não desistiu. Os santos têm essa paciência, né? Que é uma das características de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa paciência em nos de novo ensinar tudo o que nós devemos saber para aquela situação específica, né? A igreja é uma mãe e mestra pacientíssima conosco, né? Você vê que todo ano a igreja renova no calendário litúrgico tudo o que ela falou para nós no ano passado. Tudo. Nos seus domingos, nas suas missas, nos seus dias de festa, nos seus dias de penitência. Tudo é renovado todo ano e falar da mesma coisa para nós. Tá certo? A Cristina levantou a mão. Acabei fechando aqui o professor, sobre a vigilância das nossas intenções. Eu tenho assim, a impressão de que a gente age da maneira mais
esse senso de verdade, mas sem a percepção de que está agindo assim, sem o planejamento, a gente consegue avaliar depois que age e corrigir o rumo. Mas é mais ou menos uma coisa assim, você é humilde sem que você saiba que está sendo. Há algo que antecede o seu ato, que pode ser a intenção, pode ser a graça, mas é mais ou menos aquilo que Cristo diz assim, eu sou aquilo que é. Quando você está sendo, digamos assim, agindo com uma pureza de intenção, você não percebe que está sendo assim. Você não calcula seu ato, você não fica, eu vou fazer isso porque, claro que isso se constrói com vontade. Você constrói com sua vontade quer dizer, não é que você constrói com sua vontade, a sua vontade se abre à graça. Mas em situações imperfeitas, a gente viu, olha, o professor, vendo Paulo, o apóstolo, essa peleja dele, eu não sei há quantos milhões de anos-luz nós estamos de qualquer coisa, porque se eu veja bem, um homem que Cristo escolheu, voltou, falou, ensinou, está o tempo inteiro com ele. Olha que vida! E olha a nossa vida, cheia de conforto, cheia de... Bom, acho que eu já até mudei de assunto, né? Mas é isso. Mas o que você falou é importantíssimo, Cristina. Que é assim, quando você age, movido pela graça, você... A única coisa que você não pensa é em você mesmo. Então, não é que seja inconsciente, é que a sua consciência está sendo movida pela graça. Né? Você deu um exemplo que pode ser até hilariante, né? Uma pessoa que age, não é, sempre dizendo para si mesma, como eu sou humilde, olha que coisa maravilhosa que eu estou fazendo, etc, etc. Bom, esse cara é tudo menos humilde. Né? A humildade, um dos aspectos da humildade é um esquecimento de si mesmo. Né? É uma espécie de a sua vontade se entrega, não é? A vontade de Deus, a graça, né? E se esquece de si mesmo. Né? Então, não é que seja inconsciente, mas é que você, por hábito, por prática, por oração, não é? Você, em alguns momentos, todos nós fazemos isso. Né? Os santos vivem isso, né? Permanentemente. Mas esses momentos são aqueles em que você se esquece de si mesmo e se coloca como instrumento da causa segunda. Né? Você quer fazer resplandecer nos seus atos, né? Não você, mas a causa primeira. Né? E a gente tem que pedir sempre essa graça de ser este instrumento. Né? É claro que para isso você tem que se preparar permanentemente. É uma preparação permanente. Você não fala, olha, hoje de manhã eu vou me preparar para de tarde ser esse. Não. Isso é uma preparação permanente. Quem te ensina isso? A igreja te ensina isso. A igreja te ensina as orações. Não é? A igreja te instrui, não é? Sobre tudo isso. Não é? A igreja te diz o que é viver uma vida para Deus no mundo. Não é? A igreja te ensina os desígnios de Deus para os homens. Não é? Então, é dentro deste universo
da igreja, mãe e mestra, que nós criamos esses hábitos. E queira Deus que em alguns momentos da nossa vida a gente consiga ser esse instrumento maleável na mão de Deus, né? Assim, que é o que todos os santos são, né? Eles são maleáveis, eles são flexíveis, eles conseguem ser leves o suficiente para serem movidos por essa brisa, né? Que é a graça de Deus. Então, assim, nós somos muito pesados, você falou, confortos, paixões, isso pesa a gente e a graça não consegue empurrar, né? Ana Paula. Desculpa esticar aqui o assunto, mas é Não. porque eu fiquei pensando, porque olhando para a ira, que é um sentimento que leva a reações que geralmente parecem condenáveis, né? Então, quando você faz o seu exame de consciência, você vai pensar nela e vai ver o que está por trás, né? O que está movendo. E a respeito do que o senhor falou aí, eu fiquei pensando que por isso só a cruz mesmo é que nos leva para esse tipo de reflexão. Por quê? Por isso que Jesus fala tanto, né? Tome a sua cruz e me siga. Porque só no momento que você está sofrendo é que você tira essas cascas, essas futilidades, esses confortos todos, deixa isso tudo de lado, assim, para olhar a essência da coisa. É isso que nos leva para um recolhimento, né? Não tenha dúvida. Não sei se eu fui confusa. Não foi não. A cruz do Nosso Senhor, que é uma coisa esquecida, né, por nós hoje em dia, ela se expressa de várias formas, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez eu falei sobre isso numa das palestras que eu dei lá na igreja, depois da missa, que tem uma expressão na Salve Rainha que é o Vale de Lágrimas, né? O Vale de Lágrimas. Aí você pensa, você olha para a vida das pessoas hoje em dia e você pensa assim, onde que tá o Vale de Lágrimas? As pessoas hoje estão bem, estão confortáveis no mundo, né? Gente, esse negócio o mundo ser confortável para nós é um dos sinais de que nós não estamos bem. Se o mundo está confortável para nós, porque esse mundo não é para ser confortável para nós, porque nós não fomos feitos para este mundo, né? É porque nós estamos tão anestesiados que nós não estamos vendo a verdadeira tragédia do mundo. Eu não estou falando tragédia do mundo assim, o mundo vai acabar, não. A tragédia do nosso mundo, né? Se a gente não vê a cruz que nós temos que carregar na vida, porque esses confortos que nos cercam hoje em dia, eles nos fazem esquecer a cruz, né? Nos fazem esquecer o vale de lágrimas em que nós vivemos. Então, assim, hoje em dia, na nossa civilização, as pessoas não veem isso. Mas que vale de lágrimas é esse? Eu estou vivendo tão bem, eu tenho tantas coisas, eu consigo comprar tudo que eu quero, enfim, o meu corpo está confortável, né? Eu tenho, enfim. Então, assim, nós hoje não conseguimos nem ver a tragédia da nossa vida, o vale de lágrimas que a nossa vida é, né? Portanto, nós não temos a menor ideia, Ana Paula, da cruz que nós temos que carregar. O fato é simplesmente isso. Você fala isso, assim, da cruz, né? As pessoas vão te perguntar, mas que cruz é essa, Ana Paula? Que cruz é essa? Nós estamos vivendo aqui também. Não, você está entendendo? Quer dizer, a cruz ficou invisível para nós. O mundo nos cercou de tantas coisas que a essência da vida
ela se perdeu para nós, né? Então, assim, essa é a verdadeira tragédia hoje. Essa perda da perspectiva da cruz de Nosso Senhor. Assim, isso é uma coisa impressionante, né? A nossa situação real nós não vemos, né? E para ver isso é preciso de muito trabalho, de escarafunchar muito a nossa vida para ver a podridão da nossa vida. O quanto a gente tem que chorar por nós mesmos, né? O quanto a gente tem que chorar por nossa alma. O quanto a gente tem que chorar pelo destino eterno das nossas almas, né? Você falou muito bem, é isso mesmo, né? Eu escuto que aqui já é o purgatório. Ah, Aline, mas isso é para quem não entende o que é o purgatório, né? Aqui é um meio da gente evitar o purgatório, né? Mas aqui é muito melhor do que o purgatório, meu Deus, né? Lembremos que o fogo do purgatório é o mesmo do inferno, né? Então, gente, é isso. Nós vamos ter muito papo ainda, porque nessas leituras, porque os Gálatas ainda vão nos acompanhar aqui, o puxão de orelha aos Gálatas, né? Que São Paulo está fazendo aqui, ainda vai nos acompanhar, né? Eu espero que a gente consiga encarar esse puxão de orelha, né? Que o Paulo dá aos Gálatas aqui, com um puxão de orelha para a gente mesmo, né? Para a gente mesmo. Tá certo? Gente, Deus lhes pague a paciência, a participação, né? Vocês aí. E tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. E amanhã nós estaremos no início da página 350 aqui, se Deus quiser, continuando a nossa leitura. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.